Essa é a live das 10h30 da ASIC, a Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Sejam todos muito bem-vindos e o nosso assunto de hoje vai ser Garante Oeste, estende a mão à sua empresa. A Garante Oeste é a garantidora de crédito do oeste do Paraná, que nasceu há mais de 10 anos, com o objetivo de fornecer cartas de aval a empresas que precisam de crédito para os mais diversos fins, para investimentos, para capital de giro e também para investimento misto, que é uma parte para... deixa eu convidar aqui o Carolo, que vai participar com a gente, que vai explicar bem certinho como isso funciona. E parte para o capital de giro. Então, o nosso convidado de hoje é o Edson Carolo, que está chegando aí. Aí, Carolo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Tá ouvindo bem? Opa, maravilhosamente bem, Jean. Que joia. Saudações a todos aí. Eu estou fazendo a tua apresentação aqui, a gente já começa. Obrigado. Tá ótimo. Da nossa parte tá ótimo. Então, em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice, Genedo Pegoraro, de toda a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, agradeço a todos que nos acompanham. Eu sou o Jean Paterno, jornalista da SIC, e o nosso convidado é esse que vocês estão vendo, o Edson Carolo, empresário, graduado em administração com MBA, em gestão industrial e manufatura em Chuta, fundou a Quilutol, foi presidente da SIC de Toledo e atualmente preside a Garante Oeste e é também membro do Conselho de Administração. Agora sim, muito bom dia, Carolo. Bom dia a todos. Prazer muito grande estar com vocês. É uma grandíssima oportunidade para nós divulgarmos aí os benefícios que uma sociedade de garantidora de crédito pode trazer. E já, Jean, de antemão, agradecer o teu convite, agradecer o convite aí feito pela Associação Comercial de Cascavel, que é a nossa parceira desde o primeiro segundo que foi fundada a Sociedade Garantidora de Crédito aqui no oeste do Paraná, que é a Garante Oeste. Muito obrigado mesmo. O prazer é nosso, viu, Carolo? Maravilha, vamos lá. Vamos lá, então. Carolo, informe de maneira geral sobre o movimento das garantidoras de crédito no mundo e também no Brasil e o que ela representa às comunidades nas quais ela atua. Ok. Bom, nós precisamos dizer que as sociedades garantidoras de crédito, elas não foram ideia nossa, tampouco uma ideia do Brasil. Essas sociedades existem já há mais de 50 anos. Basicamente, elas foram criadas na Europa, após a Segunda Guerra Mundial, onde as empresas elas tinham uma dificuldade muito grande de sobrevivência, ou a mortalidade das empresas era muito grande. E nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho a origem dessas sociedades garantidoras num evento que nós participamos em 2013, junto com as associações comerciais do oeste do Paraná, capitaneados pelo SEDAI, na Espanha, na região do País Basco, e onde nós fomos ver agências de desenvolvimento, como que as empresas faziam junto com o sistema S deles lá, que nós temos aqui também. Então, como que era esse conjunto de entidades que davam essa sustentabilidade aos pequenos empreendedores, aos pequenos empreendimentos. No ano seguinte, nós ampliamos isso e nós fomos conhecer, então, a Garante Oeste já existia e nós fomos conhecer sociedades garantidoras de crédito aliadas ao sistema cooperativista. Foi uma surpresa, Jean e demais, extremamente agradável, porque já é um sistema que estava consolidado, era um sistema que trazia já muitos benefícios para as empresas, especialmente na preservação de empregos e na sobrevivência das empresas. Então, em rápidas palavras, o que nós vimos naquela época que nos chamou muita atenção? Além de um sistema cooperativista muito forte,
nós também vimos que a sociedade, onde existiam as sociedades, nós fizemos um arranjo de um suporte aqui para dar certo, mas eu acho que aqui o suporte nos traiu, mas vamos lá. É assim mesmo, Carol. Vamos tocar em frente. Bom, nós estamos no improviso aqui, pessoal. A gente tentou fazer pela televisão, mas não deu. Mas tudo bem, vamos lá. Então, voltando na Espanha, a Europa como um todo, na época, se todos lembram, em 2008 nós sofremos um solavanco econômico muito forte, foi em nível mundial, né? Bom, nós estivemos em 2014, então já tinha se colhido os resultados econômicos do mundo, né? Em 2014, nós fomos apresentados aos números daquela região, onde estava comprovado que na Europa houve uma taxa de desemprego em função da crise econômica, em alguns momentos, de até 17%. Sabe o que é um continente ter 17% de taxa de desemprego? Obviamente que tiveram países com 20%, 22%, 25%. Eu lembro que Portugal foi o país que mais sofreu por conta disso. Bom, a Espanha, por ter uma economia mais equilibrada naquele momento, ela estava com índice aí de 12%, 13%, 11% de taxa de desemprego. E agora, nós vamos ver na região onde nós fomos visitar, que tinham várias sociedades garantidoras de crédito. A exemplo do que o Brasil está acontecendo agora. Na região que era do País Basco, que é formado por 3 províncias, no alto do desemprego, a taxa chegou a 7%. Vejam a diferença de uma economia onde está ancorada por uma sociedade garantidora de crédito e onde não tinha sociedade garantidora de crédito. A diferença que isso fez no momento muito crítico, né? Bom, agora vamos falar das sociedades garantidoras de crédito no Brasil. A nossa sociedade, a Garanti Oeste, também não foi uma ideia nossa, ela foi uma ideia absorvida pelas associações comerciais de Cascavel, de Foz do Iguaçu e de Toledo, que até hoje dão um suporte. Lá no início foi um suporte financeiro, porque nós precisávamos sair de algum lugar, precisava que alguém criasse isso e sustentasse financeiramente uma estrutura mínima, né? Então, hoje a Garanti Oeste já tem 11 anos de atividade, nós entramos no 11º ano, foi fundada em 2009, e capitaneados pelo SEBRAE. Bom, existem hoje uma estrutura, então vamos falar das sociedades garantidoras de crédito de estrutura no Brasil já, Jean. Somos em 6 no Paraná, somos em 14 no Brasil, e a questão de uns 2 ou 3 anos, houve a necessidade de unificar as políticas para que nós possamos integrar um sistema mais encorpado, um sistema mais fortalecido, onde o Brasil inteiro trabalha com sistemas de garantias. Não estão fechados os 27 estados ainda, mas nós temos pelo menos 7 ou 8 estados que já têm sociedades garantidoras. É um movimento que está em franca expansão, é um movimento crescente, e hoje a Garanti Oeste participa de um sistema nacional formado por 14 sociedades garantidoras de crédito. E nós estamos trabalhando no sentido da padronização, com compliance, com auditorias externas, já está acontecendo há muito tempo, e nós estamos passando pela tutela do Banco Central agora. Então, isso dará muito mais credibilidade do que nós já temos e nos dará também a condição de captar dinheiro externo, digo fora do sistema associativista, fora das prefeituras e fora das associações comerciais, que são aportadores hoje. Lembrar que o SEBRAE Nacional é o maior aportador do fundo de risco hoje, né? Dará condição com esse novo sistema de nós
termos regras mais fortalecidas, fiscalizados pelo Banco Central, que para nós é extremamente interessante, e, por consequência, captar dinheiro nos nossos fundos até de sistemas internacionais. Na América do Sul, nós temos vários países que já têm essas sociedades garantidoras há mais tempo do que o Brasil. Nós podemos citar a Argentina, o Chile, muito forte, o Peru, Paraguai, e Bolívia, alguns outros, quase todos os países. E muito forte também na América Central, no México, e países da África do Sul e na Europa, onde tudo começou, né? Para finalizar, em setembro agora de 2019, foi feita uma convenção ibero-americana, foi feita no Brasil, ao qual nós tivemos o privilégio da sua presença lá, onde nós tivemos 25 países respirando e desenvolvendo ações e passando as suas ações e desenvolvendo planos para os próximos anos de sociedades garantidoras de crédito. Tivemos o privilégio de ter sido feito no Paraná e dentro da nossa região, né, que é Foz do Iguaçu, foi feito em Foz do Iguaçu. Não sei se deu para entender, Jean, quiser fazer mais alguma pergunta a respeito disso, fique à vontade. A que vem na sequência agora vai complementar tudo isso, viu, Carol? Bacana, vamos lá. Nós temos gente muito boa acompanhando a nossa live, o Guido, o vice-presidente da SIC, o Genésio, o presidente da Cassiopar, Alci Rota, tem outros também que eu não lembro agora, mas que eu agradeço novamente. E o Guido fez uma consideração aqui importante, viu, Carol, que a Cassiopar e a Cassiap também participaram do processo, né? Junto com o SEBRAE, junto com o DR West, junto com as entidades, né? Isso. É isso. Viu, Carolo, como a necessidade é a mãe das grandes invenções, né? Sim. Está ouvindo bem, Carolo? Está ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Tá bom. A necessidade é a mãe das grandes invenções, né? Sim. Você disse que a Garante Oeste já existe há 11 anos. Então, como esse material vai ficar para pesquisa, tem muita gente que está acompanhando que já conhece a história, né? Mas como esse material vai ficar para pesquisa, inclusive no canal do YouTube da SIC, o SIC Cascavel, e muita gente vai ter, a partir disso, né, uma referência mais intensa a respeito do que é a Garante Oeste. Quais foram, então, Carol, as necessidades, lá há mais de 10 anos atrás, que levaram à criação de uma garantidora de crédito aqui no Oeste do Paraná? Bacana, ótima a sua pergunta. A nossa próxima tela seria falar dos nossos parceiros, né? Ao qual não devemos esquecer nunca. Aliás, são nossos parceiros até hoje. Então, assim, o idealizador de todo esse sistema de garantias no Brasil é o SEBRAE Nacional. Também é o nosso maior aportador no fundo de risco, né? Depois nós vamos passar aos números, vamos falar para vocês dos números. Agradecer o Guido aí, que fez a pergunta, né? E também cumprimentar o Alci, que o Alci, além de presidente da Cassiopar, é nosso conselheiro aqui, faz parte da nossa diretoria, né? Dizer a vocês que, então, os realizadores, então, o idealizador disso no Brasil, das sociedades garantidoras, foi o SEBRAE Nacional. E cada SEBRAE, depois, com o seu estado, procurou fomentar a criação de sociedades garantidoras de crédito. Gostaria de abrir um parêntese aqui, Jean, que a primeira garantidora de crédito fundada no Brasil foi em Caxias do Sul, que é a Garante Serra. Hoje, ela trocou de nome e integra também o Sistema Nacional de Garantias, que é a Garante RS, tá? Ela já fez 15 anos, então a Garante Serra, na época, era a mais antiga do Brasil. Os realizadores, só foi possível viabilizar a Garante Oeste por conta das associações comerciais, repetindo, a Associação Comercial de Cascavel, Foz do Iguaçu e a CIT de Toledo, e o Instituto de Desenvolvimento Regional do Oeste do Paraná, também. Os grandes apoiadores para que isso fosse para fora, que fosse levado, não poderia ser diferente, na parceria com a Cassiopar, que é a mãe das nossas associações comerciais, com as associações comerciais, cada uma do seu município, dos 69 municípios, e a FACIAP, a Federação das Associações Comerciais. Mas aí, nós temos que fazer uma deferência ao Sicob.
Porque o Sicoob, que começou a aportar dinheiro no fundo de risco, porque ele assumiu um desafio, junto com o Sebrae na época, há 10 anos atrás, há 11 anos, que é o seguinte: o Sebrae falou para esse pessoal da Garantia Oeste, das associações comerciais e das associações em si: olha, cada real que a gente colocar, vocês têm que arrumar um real também. As associações, naquele momento, não tinham dinheiro para aportar, mas o Sicoob aceitou o desafio de, em 10 anos, aportar 2 milhões de reais. E o estão fazendo religiosamente. E o Sebrae falou: bom, já que vocês vão colocar 2 milhões, mas também vamos colocar 2 milhões, só que diferente de você, nós vamos colocar à vista. Então nós começamos com um fundo de risco já de 4 milhões. 4 milhões na época, a alavancagem era 5 vezes, hoje é 10. De 5 nós passamos para 6, depois para 8 e agora nós somos alavancados 10 vezes. Então veja que na época, com 4 milhões de reais no fundo de risco, nós poderíamos fazer 20 milhões em cartas de garantia. Então esse foi o início da história. Qual a dificuldade que nós tivemos? A dificuldade de ser algo novo, algo inédito, né, para a nossa região e para o Brasil, no qual, quando a gente ia falar com os empresários, especialmente com o micro e pequeno empreendedor, e depois o MEI veio, o MEI é algo mais recente, né? Mas quando a gente ia falar com os pequenos empreendedores, os trataremos dessa forma, os caras não acreditavam, falando: não, mas não é possível que você vai me dar uma carta que eu possa chegar lá na cooperativa de crédito, na Sicoob, na Sicredi, na Cressol, na Fomento Paraná e no BRDE. Não é possível que eu vou chegar lá com uma carta dessa, que é um aval, né? E eles vão me fazer pouquinho mais que a metade do juro que o mercado está praticando. Um dos motivos que a gente enfrentou, Gias, das dificuldades, foi as pessoas acreditarem. Justamente porque era inédito. O cara fala: não, isso aqui é mais uma pegadinha. Então, demorou para as pessoas acreditarem que isso é possível de fazer. E aqui nós precisamos agradecer às associações comerciais que estão fazendo esse trabalho maravilhoso. A Cassiopar, que abraçou, a FACIAP, que abraçou, o Sebrae, que abraçou esse sistema. E a Sicoob, que colocou dinheiro, acreditou num negócio que não sabia como que ia funcionar, sabe? E depois veio a Sicredi e veio a Cressol também, né? Então, a dificuldade foi colocar isso para fora. Até hoje tem gente que não acredita que é possível você ir num agente financeiro, que nós estamos falando aqui das cooperativas, do BRDE e do Fomento Paraná. Quando você tem uma carta de garantia, você vai pegar a partir de 5 mil até 180 mil reais, e você vai pagar um juro que só é oferecido a grandes negócios, a grandes empresas. Nós estamos falando de grandes a partir de 500 mil, 700 mil, 1 milhão, 1,5 milhão. Quem tem uma carta de garantia hoje da Garantia Oeste, ele vai tratar, ele vai captar dinheiro para a sua empresa, seja para capital de giro, seja para investimento, para qualquer modalidade, dentro da capacidade de pagamento, dos critérios que a própria cooperativa exige. Ele vai pegar dinheiro a taxas baratas que só os grandes negócios podem te oferecer. Então as pessoas começam a acreditar que isso é possível. Por conta disso, nós já temos 187 milhões nesse tempo todo, nesses 11 anos, né? Estamos no meio do 11º ano, nós já temos no mercado dinheiro das cooperativas, dinheiro do BRDE, dinheiro da Fomento Paraná, o volume de 187 milhões a juros baratos. Não sei se respondi a sua pergunta. Muito bem, Carola. Você deu uma pincelada muito superficial aí sobre quais são os procedimentos, né, para se ter acesso à carta de aval. Seria importante que você aprofundasse um pouquinho isso. Tá, bacana. Então, assim, uma carta de aval, ela passa por critérios de análise, né? Primeiro, duas coisas que a gente analisa muito forte, e que existe um comitê cadastral
que hoje é feito pela Central, pela SGC Central, que é a SGC do Brasil, que congrega as 14 sociedades garantidoras de crédito filiadas. Esse comitê, ele não é formado somente por pessoas, por exemplo, de Cascavel, de Toledo, é formado por outros analistas de outras SGCs e de outros estados, inclusive. Então, ele é um comitê de análise cadastral completamente isento, onde existem regras para isso, existe um manual de instruções, e são analisados, então, todos os documentos que vêm. Uma coisa que é básica, e é importante que todos saibam, que a empresa que se candidata a tomar uma carta de garantia para que ela tenha acesso ao crédito a essas taxas mais baixas ou taxas diferenciadas no mercado, ela tem que estar em dia, né? Ela tem que estar em dia com os seus pagamentos, no sentido de não estar registrado ou negativado no sistema financeiro ou nos sistemas de crédito, né? E também ela tem que ter capacidade de pagamento. Como que se faz isso? Da forma dos demonstrativos contábeis, não só através do DRE, mas de toda uma análise que é feita, já com o grau de endividamento, com o nível de endividamento dessa empresa, com o faturamento anual, eventualmente com faturamentos mensais, porque nós temos empresas que têm faturamentos sazonais também, né? Uma empresa do agronegócio, por exemplo, uma empresa que produz produtos, vamos imaginar uma empresa que produz chocolate. Ela tem um faturamento que é 2 vezes por ano, então isso tudo é considerado pelos especialistas, né? Existe, então, todo um processo altamente profissionalizado e que, quando vem essa documentação para a central, ela vem via cooperativas de crédito, ela vem ou via Garante Oeste, mas todos esses documentos eles são canalizados para esse comitê cadastral. Esse é um passo. Estando tudo ok, a documentação estando tudo em dia, ele passa para um segundo comitê, que é o comitê de análise da proposta de crédito em si. Aí, obviamente, que é levado em consideração o nível de pagamento, a possibilidade, o número de parcelas, por exemplo. Às vezes, a empresa tomadora, ou o nosso associado da Garante Oeste, talvez você me pergunte depois, Jean, como que é para a empresa, para ela ter acesso? Ela precisa ser sócia da Garante Oeste. Mas vamos falar em sociedade aqui. É uma condição básica para ela ter acesso, né? Ela faz a inscrição e, se o crédito for viabilizado, se sair esse crédito para essa empresa, então ela vai pagar uma taxa que ela varia aí de alguns reais para no máximo R$90, R$98, somente se sair o primeiro negócio. Ela pode fazer vários negócios depois e nunca mais vai ter necessidade de se associar. Só paga uma vez na vida, tá? E é uma taxa bem baratinha. Voltando para a análise de crédito em si, já aconteceu aqui várias vezes de a empresa estar com um nível de endividamento muito alto. Então, não é possível sair, porque a própria cooperativa também tem seu comitê de análise de crédito e que os parâmetros que nós utilizamos são os mesmos, tá? Porque todos nós seguimos as regras do Banco Central. É importante que se diga isso. Existem algumas exceções? Sim, existem algumas exceções quando o associado vem e diz para nós, olha, eu tenho isso, mas eu por exemplo, estou usando esse dinheiro para quitar aquilo que o juro é maior e daí eu vou ficar com esse financiamento que eu pago um juro menor. Esse é o nosso papel. Então, nós sempre entramos em contato com o nosso associado, até, Jean, para saber assim, olha, a sua empresa pediu para nós um crédito, vamos chutar lá, de R$10 mil para pagar em 12 vezes. Nós vimos a sua capacidade de pagamento aqui, vai ficar apertado para o senhor. O senhor não quer fazer em 18 parcelas ou em 24 parcelas? Então, a gente também ajuda o nosso associado
porque o nosso papel é cooperar com ele no sentido de levar tranquilidade para ele e não levar um problema para ele. Por outro lado, também passa essa mesma proposta, ela passa pelo Comitê de Análise de Crédito da própria cooperativa. Então, passa por 2 comitês. Sempre que a gente vê que existe algum associado que está assim com um grau de endividamento alto, a gente procura conversar, ou às vezes a pessoa precisa para isso, a gente fala, olha, você não quer fazer um associado que você vai ter uma taxa melhor aqui, a gente sabe porque nós temos todas as propostas das cooperativas na mão, né? E do Fomento Paraná. Então, nós prestamos uma espécie de consultoria para o nosso associado para que ele possa fazer o melhor negócio para ele. Agora, existem algumas premissas que o cadastro tem que estar completo, que a contabilidade dele tem que estar em dia também, né? Porque nós analisamos os dados contábeis. Nós sabemos e temos uma margem também de algumas atividades que a gente, vamos dizer assim, nós toleramos, além do cadastro, uma margem de 15%, 20%, até 30% a mais do faturamento nós consideramos, porque nós sabemos que às vezes é uma realidade dessa ou daquele setor, né? Mas, enfim, em rápidas palavras, é isso. Muito bem, essa é a live das 10h30 da SIC, hoje, quarta-feira, 17 de junho de 2020, e o assunto em discussão é Garante Oeste, estende a mão à sua empresa, e o nosso convidado é o Edson Carola, que nasceu em Nova Prata, no interior do Rio Grande do Sul, tem 58 anos, é casado, pai de um casal de filhos, né? E mora em Toledo há 50 anos, né, Carola? Isso aí. Conhece bem a terrinha, né? E apaixonado pela terra, hein? Fale. Carola, tem 2 questões aqui que são muito práticas, conectando com essa resposta que você acabou de dar, que inclusive contempla, em parte, uma pergunta que está aqui na tela. Quanto tempo demora esse processo todo, Carola, do início, né, do encaminhamento da proposta para obter a carta, até ter a carta e a liberação do dinheiro em mãos, né? E como o empresário pode ter acesso à carta de aval? Nas associações comerciais, exemplo do que acontece aqui em Cascavel, a Garante Oeste tem um agente dentro da própria entidade, é isso? Isso. Ótima pergunta, Jean. Muito boa pergunta. Bom, vamos falar do acesso, então. Só vou inverter um pouquinho a tua pergunta, tá? Nós temos hoje escritórios regionais. E, mais uma vez, muito obrigado às associações comerciais que têm nos abrigado. Nós temos um escritório hoje, um ponto de apoio para o empresário na ASIC, em Cascavel, em Foz do Iguaçu, na CIF, e Laranjeiras do Sul, na ACILS, na Cimacar, em Marechal Cândido Rondon, em Medianeira, na ACIME e em Toledo. Bom, nós também temos a Garante Oeste aqui em Toledo, né? Também nós temos pontos de apoio nas prefeituras de cada município, através da Casa do Empreendedor, Sala do Empreendedor ou Banco do Empreendedor. Cada cidade tem uma denominação. Apesar das associações comerciais, que nós temos agentes, 2, 3 agentes em cada cidade dessas, que cobrem toda a região. Por exemplo, o nosso agente de Cascavel, o João Paulo está aqui do lado e está me ajudando aqui. Quantos agentes nós temos em Cascavel, João Paulo? 2. 2 agentes em Cascavel. Foz do Iguaçu? 2. 2 agentes em Foz do Iguaçu. Então, para vocês verem, Foz do Iguaçu chega até Medianeira, até Céu Azul. Cascavel, através dos nossos agentes, nós também vamos até Santa Teresa do Oeste, até Guaraniaçu, aqui na outra região até Cafelândia, um pouquinho para cima, né? Então a gente se espalhou. Fora os nossos agentes, a parceria com cada associação comercial e com cada prefeitura também, né? Então o nosso associado ou a empresa que quiser se associar, o melhor caminho hoje é através da associação comercial ou através da cooperativa de crédito. Nós temos as cooperativas também,
engajadas nesse movimento. Elas também canalizam isso para a Garantia Oeste, quando o nosso associado, quando o cooperado da própria cooperativa ou o associado da associação comercial ou a empresa que não faz parte de nenhum desses sistemas, ainda assim ela tem acesso através do seu município, através da Sala do Empreendedor, que o objetivo de todos nós é o mesmo, tá? Então a rede, ela está inclusive em expansão. Nós estamos cada dia abraçando mais os 69 municípios, levando essas facilidades. O tempo de cada processo, ele já foi mais longo. Era um problema que nós tínhamos, é uma realidade, porque todos nós estávamos em desenvolvimento ainda. Como nós falamos no início da nossa conversa, nós éramos desconhecidos, o sistema era desconhecido, tudo era novidade. E a gente tinha algumas regras para seguir. Ao longo do tempo, além de nós contratarmos mais pessoas, além de termos criado a SGC Central, onde nós centralizamos tudo, usamos os mesmos critérios para o Brasil inteiro, e foi contratado aí muitas pessoas, especialmente nessa análise cadastral. Quantos nós temos hoje lá, João Paulo, análise? Nós temos, olha só, nós tínhamos uma pessoa em Toledo, até o ano passado, que era o Wilson, né, que fazia análise cadastral. Hoje, nós temos 10 pessoas na central fazendo análise cadastral. E isso aí nós contamos em minutos. Então, se nós formos contar em minutos, nós temos propostas, análises, que saem em 40 minutos, 50 minutos, contando agora que nós temos um volume extraordinário, nós pulamos aí de 200, 300 propostas por mês para 1.500, fechamos o mês passado com 1.800 análises. Então, nós temos 10 pessoas trabalhando. Nós chegamos num prazo máximo de 48 horas, dentro da SGC, porque nós temos que considerar que nós temos várias entidades envolvidas. Por exemplo, a mesma documentação que ela vem para a SGC, antes dela vir para a SGC, ela passa pela Cicobi, ela passa pela Sicredi, ela passa pela Cressol, ela passa pela Fomento Paraná e ela passa pelo BRDR. Então, quando essa proposta, quando esses documentos chegam na Garantia Oeste, é no máximo 48 horas. O que acontece? Às vezes, a pessoa esquece de colocar lá, por exemplo, um comprovante de rendimento, ou esquece de colocar um comprovante de renda. E passa batido lá na prefeitura, na Sala do Empreendedor, passa batido lá na cooperativa. Quando essa proposta chega aqui, nós temos obrigação de pedir esse comprovante de endereço. Estou dizendo comprovante de endereço porque é uma coisa fácil de todos entenderem, né? Aí, gente, passou as 48 horas e faltou um documento. E, infelizmente, por regra do jogo, por nós termos que atender às solicitações, às instruções normativas dos bancos, especialmente do Banco Central, nós não podemos liberar. O crédito é viável, o crédito está aprovado, está tudo certo, mas faltou um documento. Então, ele volta em efeito cascata lá para a cooperativa ou lá para a prefeitura para solicitar. Mais recentemente, nós temos feito essa ponte direto com o próprio solicitante, com a própria empresa, para a gente dar essa agilidade. Às vezes também, como nós trabalhamos em cima de dados reais, nós precisamos de balanços ou balancetes. E na época de declaração de imposto de renda, os contadores estão até aqui de serviço, eles estão atolados, é um movimento sazonal para eles também. E nessa época é um pouquinho mais difícil deles fornecerem com a velocidade que o empreendedor precisa, um balancete, um balanço. Muitas das vezes nem foi fechado o ano anterior ainda, sabe? Então, esses fatores que dificultam um pouco. Mas dentro das sociedades de garantia, com a nova estrutura, no máximo 48 horas está sendo devolvida a proposta para o agente financeiro. Aprovado ou não, mas uma resposta ele já tem.
Então, o que nós estamos sentindo ultimamente, a demora é mais na questão de faltar um documento aqui ou ali, sabe? João, alguma outra necessidade que nós temos aqui? Não, né? Então, essa é a nossa situação atual. A pessoa que fez essa observação do tempo, ela tem toda a razão, mas isso era só até a SGC Central entrar em funcionamento. Agora está tudo redondinho e nós pegamos uma velocidade de cruzeiro. Tá? Então, nós podemos garantir a vocês, inclusive, já que nós temos bastante pessoas nos assistindo, e nós agradecemos a vocês, e pedimos que vocês sejam agentes de divulgação também das sociedades garantidoras de crédito, e que usem esse benefício e que transmitam aos seus colegas também, empreendedores, que existe esse sistema, ele é real e ele funciona mesmo. Que nos ajudem também nessa questão de documentação, para que a gente tenha essa velocidade. E nós já temos essa velocidade, tá? Muito bem. Quem nos acompanha hoje é o Edson Carolo, presidente da Sociedade de Garantia de Crédito do Oeste do Paraná, a quem novamente nós agradecemos. E uma outra questão importante, presidente, é que o senhor dê mais detalhes a respeito das linhas disponíveis, né, e dos limites de valores que elas liberam. Tá. Jean, antes disso, eu preciso pedir para ti, vou devolver uma pergunta para ti. Você quer especificamente essas que são praticadas na Praça de Cascavel, ou nós podemos falar de Cascavel e das outras gerais que temos aí? Pode falar geral, Carolo. Geral? Então tá. Bom, essa daqui é de Cascavel, né? Então nós vamos falar da Praça de Cascavel, porque assim, antes de a gente dar continuidade, Jean, nós precisamos esclarecer que os nossos parceiros de primeira hora, que são as cooperativas, junto com os aportadores, junto com as associações comerciais, especialmente com as prefeituras, cada cidade chama a sua cooperativa de crédito e faz uma negociação. Quem é que manda nesse negócio? Quem manda é quem é o dono do dinheiro, tá? Então, assim, vamos citar um exemplo da Prefeitura de Toledo, que é a aportadora. A aportadora, para que todos entendam, o aportador no fundo de risco, que é de onde nós vamos tirar o dinheiro para honrar as cartas de garantia, depois a gente vai chegar lá na frente também, nós vamos tirar do fundo de aporte. Nós temos vários fundos aportadores aí. Vamos pegar a Prefeitura de Toledo. Na época, o prefeito falou assim, olha, eu vou aportar 125 mil, foi fechado um acordo com as cooperativas aqui de Toledo e com a prefeitura, que as cartas de garantia que saíssem pelo fundo de risco da prefeitura de Toledo, teríamos linhas de crédito a 1,5, 1,7, CDI mais 1%, que era o juro praticado há 4 anos atrás. Foz do Iguaçu, quando aportou no fundo do risco, fez o mesmo trabalho, chamou as duas cooperativas lá, Sicredi e Cicobi, lá em Foz do Iguaçu, que abrange Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, chamou os cabras lá e falou assim, para Foz do Iguaçu, nós vamos aportar 2 milhões.
vai girar aqui em Foz do Iguaçu 20 milhões de dinheiro barato. Qual é o juro que vocês vão fazer para nós com carta de garantia da Garantia Oeste? Aí as cooperativas entenderam o propósito e fizeram lá para 12%. 1% ao mês, quando se praticava juro de 1,82%. Então, para quem pagava em 12 parcelas, era 1%, para quem pegava em 24 parcelas, era 1,1%, e quem tomava dinheiro em 36 parcelas, ou era 1,2% ou era CDI mais 1%, por exemplo. Então, assim, cada fundo de risco e cada cidade consegue criar a sua modalidade de taxas e prazos. Último exemplo, quando a Associação Comercial de Toledo investiu R$1 milhão no fundo de risco, ela colocou para girar em Toledo, além do dinheiro da prefeitura, além da Garantia Oeste, do fundo normal, do Sebrae e tal, ela conseguiu conversar com as cooperativas de crédito e que fecharam um acordo que com cartas de garantia, e quando se usasse o fundo de garantia, o fundo de garantidor da Associação Comercial de Toledo, a CIT, para 12 meses seria 0,8% ao mês, para 24 meses 0,9% ao mês, e para 36 meses ou 1% fixo ou CDI mais meio. Aí o empreendedor que escolhe. Então vejam a flexibilidade. Então nós temos instituições que praticam taxas diferentes de acordo com a sua cooperativa, e nós temos também os acordos que as associações e prefeituras fazem com esses agentes financeiros. Tá? Para Cascavel, o que nós temos hoje? A Cicobi Crédito Capital tem uma linha emergencial para capital de giro de R$50 mil. Então vamos lá as taxas praticadas em Cascavel. Eu estou lendo aqui que tem um painel na nossa frente com o apoio do João Paulo aqui. Para até 24 meses, 1% ao mês, com carência de 180 dias. Então, você tem lá 6 meses e mais depois 18 meses para pagar. Até 36 meses, a mesma taxa, 1% ao mês, com carência de até 90 dias. E para 48 meses, 0,5% ao mês, mais CDI, com carência de até 180 dias também. Tudo até 180 dias, né? Como? Bem lembrado pelo João Paulo, a CDI hoje está 0,25%. Então, quem quiser pegar essa linha em até 48 vezes, vai pagar hoje 0,75% ao mês. Quem é que consegue uma taxa dessa de um pequeno negócio até 50 mil em Cascavel hoje a 0,75% ao mês? Então, só para os amigos que estão participando conosco refletirem, né? Também a Cicobi Crédito Capital tem a linha normal e que aceita cartas de garantia da Garantia Oeste também. Então, para capital de giro até 125 mil e para investimento até 187.500. Veja que aí estende-se um pouquinho mais os valores. E o plano também estende-se um pouquinho mais nas taxas, nos meses, tá? Então, esse é sem carência, até 12 meses 1%, até 24 meses 1,3% ao mês, até 48 meses taxa fixa de 1,60 ao mês, e agora sim, até 60 meses com 0,7% mais a CDI, que está hoje 0,25% ao mês. Percebe, então, que já tem outras linhas de crédito, né? Bom, também para Cascavel tem uma linha do Cicobi da fotovoltaica, que é para investimento, que vai até 48 meses, com carta de garantia também, né? Tudo que nós estamos falando aqui com carta de garantia. 1,5% ao mês com 3 meses de carência. Ou vai até 120 meses, 0,5% mais CDI com 3 meses de carência. Tá? Essa linha, repetindo, vai até 187.500. Isso era da Cicobi. Agora vamos para a Sicredi. A Sicredi, que é a vanguarda, que está baseada em Cascavel. Para capital de giro, até R$125 mil, com até 36 meses para pagar e com uma taxa de 1,5% ao mês.
Então, tem isso também. Investimento misto, que é capital de giro e investimento. Ela vai até 187.500 também, que é o nosso limite, né, de carta de garantia. Vai até 60 meses, e aí é 0,6% ao mês mais a CDI. E também nós temos investimento puro, que aí o juro, a taxa é um pouquinho mais atrativa. Também vai até 60 meses, e aí a taxa é 0,5% ao mês, ou 0,5% mais a CDI. Então é isso que nós temos para a cidade de Cascavel hoje. Tá. O João Paulo está me falando aqui que a Cressol também tem uma proposta, ela não está escrita aqui para apresentar para vocês, mas ela vai, o tomador, no caso a empresa, ela vai lá e negocia com o gerente da conta da Cressol, em qualquer cooperativa Cressol, mas também a taxas bem atrativas e muito parecidas ou semelhantes com essas que nós falamos para vocês. Então, em rápidas palavras, nós falamos para vocês todas as taxas praticadas. Fora isso, só tem mais uma taxa, que aí nós colocamos no fundo de risco do Sebrae Nacional, que é aquela muito parecida com a Cressol, onde o empresário vai lá e negocia com a cooperativa de crédito taxas normais, mas esses financiamentos normais, sempre com carta de garantia, eles seguem esses padrões aqui, tá? Então, só lá não é no fundo de risco, por exemplo, de uma prefeitura, de uma associação comercial, mas ele vai para o fundo de risco do Sebrae Nacional. Ou seja, a garantia que a cooperativa vai ter é exatamente a mesma. E aí só tem mais, às vezes, um pouquinho mais de flexibilidade de negociar as taxas, porque não é uma taxa previamente negociada em função desse Covid aí, em função da pandemia que nós estamos vivendo. Não sei se deixei alguma coisa para trás, Jean. Muito bem, obrigado, Carolo. Carolo, nós tivemos um pequeno probleminha de conexão no início da tua resposta, e a gente acabou perdendo um pouquinho da nossa audiência, mas eu quero lembrar que esse material ele vai ficar disponível no IGTV da ASIC Cascavel no Instagram pelas próximas 24 horas. Sim. Nós vamos compartilhar também no canal do YouTube da Associação Comercial ASIC Cascavel, e a gente vai passar o link disso, né, para empresários, para Cassiopar, para vocês aí, para que essas informações também possam circular na região inteira. Uma outra informação interessante, Carol, que você colocou, foi sobre a redução da taxa de juros, né? Sim. Quer dizer, além de permitir, principalmente as pequenas e médias empresas, acesso ao crédito, a redução da taxa de juros, que é um fator extremamente importante. E essa redução ao longo desses 11 anos teria chegado a cerca de 50 milhões. É isso, Carol? Isso. Põe um gráfico para nós aqui. Nós temos um gráfico atualizado aqui e nós vamos passar para vocês aí. Pode ser esse aí mesmo. Veja, Jean, a questão das taxas de juro, eu gostaria de fazer um comentário. Por que são praticadas taxas de juros menores com carta de garantia? Eu vou procurar falar num linguajar muito simples e de fácil entendimento para todos, né? Me perdoem se eu for muito simples, tá? Quando a nossa empresa vai lá no agente financeiro e encaminha uma proposta para contrair um financiamento, seja de capital de giro, de empréstimo, ou para qualquer coisa, uma renegociação ou investimento, às vezes, dependendo do volume do negócio, dependendo do nosso grau de endividamento, do nosso grau de comprometimento da nossa empresa junto ao sistema financeiro, nos é exigida uma garantia real. Tem que carregar aqui, João Paulo. Estamos com 20% só. Há necessidade de uma garantia real. A carta de garantia, pela própria natureza, ela é uma garantia real. O que entende-se por garantia real? Um imóvel, seja um apartamento, um lote, uma casa, alguma coisa nesse sentido. Um caminhão, um automóvel, a Brasília, o Chevette, a moto, entendeu? Isso é garantia real. Quando você tem uma carta de garantia,
você fica com os teus bens livres e você tem a carta de garantia, com uma grande vantagem para o sistema financeiro, que quando a operação estiver com parcelas vencidas, no 55º dia, a Garante Oeste vai lá e paga, honra o contrato. Quando eu falo contrato, é o vencido, que não chegou na segunda parcela ainda, é o vencendo, ou seja, nós liquidamos o contrato. E ó detalhe, em dinheiro, não é em Brasília, não é no Chevette, ninguém vai para cima da minha casa, ninguém vai tomar meu apartamento, minha loja, meu comércio, nada. Então essa é a grande vantagem. O sistema financeiro tem que dar contrapartida justamente por causa disso. É por isso que ele tem que praticar taxas baixas, porque ele vai receber dinheiro. Ele não precisa pegar o apartamento, levar para leilão, negociar, renegociar essas coisas. É por isso que ele tem que fazer taxa barata. Então, acho que começa diferente o nosso entendimento, né, Jean? Então, eu me ative aqui às taxas de juros. Perdão, me fala a segunda parte da pergunta que tu me fizeste antes. Da economia que nós fizemos, né? Então, mais de 50 milhões. Isso. Ao longo desse tempo, passa lá, João, volta lá na tela. Então, assim, nós já fizemos 187 milhões em operações e negócios. Esses 187 milhões, eles geraram uma comparação na mesma instituição financeira. Não vamos nem falar de Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, não vamos falar do sistema financeiro tradicional. Vamos falar do sistema financeiro das cooperativas e dos nossos parceiros que já praticam taxas melhores, disparadamente taxas melhores para as suas comunidades e para seus cooperados. Mesmo dentro dessas instituições financeiras, dos 187 milhões, teria-se sido gerado 80 milhões de juros, o natural, já com taxas mais baixas. Com cartas de garantia, esses 80 milhões, eles baixaram para 53 milhões. Ou seja, houve uma diferença de não desembolso por parte do tomador na ordem de 27 milhões de reais dentro da própria cooperativa. Então veja que hoje nós temos quase 5 mil associados aqui na Garante Oeste, nos 69 municípios. Ficou no bolso do nosso empresário, do nosso empreendedor, ficou 27 milhões no bolso dele, que ele não precisou tirar do bolso. E olha que coisa bacana trabalhar com uma cooperativa de crédito. Ela já pratica taxas menores. E sabe o que acontece no final do exercício? A cooperativa ainda devolve dinheiro para nós, em cima do próprio negócio que nós fizemos, com carta de garantia. Nós já pagamos juro mais barato porque é numa cooperativa. Pagamos juro mais barato de novo porque é com carta da Garante Oeste. E ainda recebemos dinheiro de volta no final do ano. Olha, gente, é até difícil de acreditar, mas é a realidade. Parabéns para as nossas cooperativas, que são as nossas grandes parceiras. Parabéns aos nossos associados que entendem isso. Mas parabéns, acima de tudo, aos cooperados e ao sistema cooperativista do Oeste do Paraná. Eu me empolgo, desculpe, mas é um negócio muito bom. Carol, para deixar a minha informação correta, então, nesse tempo todo seriam 80 milhões em juros, 27 milhões de economia, ou seja, se pagou um pouquinho mais de 50 milhões, é isso, né? Perfeitamente, a sua leitura está correta. Mas uma outra informação importante, Carol, você disse também no encontro recente com empresários que existem cerca de 60 milhões disponíveis, né? E que mais associações comerciais da região podem e têm uma grande oportunidade, a partir da Garante Oeste, né, de abrir aí uma facilidade adicional de acesso ao crédito às empresas associadas. É isso? Sim, é verdade essa informação. Veja, a importância do associativismo e do cooperativismo. Quando nós passamos a integrar um sistema maior, que é o sistema central das sociedades garantidoras de crédito, que é a SGC do Brasil, o Sebrae, que é o maior aportador hoje, ele falou para nós, olha,
vocês estavam trabalhando com uma alavancagem de 6 vezes. Em função da credibilidade e da fortaleza que é esse sistema hoje, e em função da necessidade de se ampliar essa oportunidade a mais empresas, a mais empresários, em função também do Covid-19, dessa pandemia, o Sebrae falou assim, olha, nós vamos aumentar a alavancagem, de 6 passa para 10. Então nós estávamos trabalhando na ordem de 10, 12 milhões, nós precisávamos de dinheiro novo para trabalhar. Aí o Sebrae olha a inadimplência, o comportamento dos nossos associados aqui no oeste do Paraná, nos 69 municípios, ele olha e vê que nós temos uma inadimplência de 3,23% no fundo de inadimplência, com uma inadimplência geral de 2,68%. Ele olhou e falou assim, cara, vocês são bons pagadores, né? Então nós vamos aumentar esse negócio aí. Vamos de 6, vamos alavancar 10 vezes. Daí nós saímos de 10 milhões que nós tínhamos disponível, para hoje, tenho aqui na tela 58 milhões 667, ou seja, nós temos 60 milhões para pôr no mercado em cartas de garantia ainda. Baseado no histórico da Garantia Oeste, baseado no comportamento dos nossos associados, baseado nos nossos cooperados, na forma de pagamento, nós obtivemos esse privilégio. Então, gente, vocês que estão participando conosco, nós temos 60 milhões de carta de garantia que vão se transformar em 72 milhões em dinheiro na praça, a juros que variam de 0,8% a no máximo 1,5% ao mês. Então, é o momento do empresariado procurar, é o momento de ele ver a sua necessidade, se planejar, busca a sua cooperativa, busca a Garantia Oeste, busca o Sebrae para ajudar no seu planejamento, para ajudar a fazer um fluxo, que nós estamos aí para isso, é para isso que nós vivemos. Essa é a nossa missão, é levar esse dinheiro, e nós temos fôlego, nós temos 60 milhões, 72 praticamente, para colocar só na região oeste do Paraná. E nós estamos doidinhos para jogar esse dinheiro para fora. Carol, uma outra questão importante é que, diante dessa situação toda que se criou no Brasil, né, que é um reflexo do mundo, das dificuldades que a pandemia do coronavírus gerou, o acesso ao crédito se torna ainda mais urgente, né? E uma das dificuldades que a imprensa está apontando é a falta de garantia, né? Que inclusive as instituições estão pedindo. E a Garantia Oeste, ela se encaixa perfeitamente nesse contexto, né, Carol? Sim, sim. Bem colocada a sua pergunta, Jean. Nós falamos aqui, e nós constatamos, porque nós temos números, e eu gostaria de mostrar ao Jean, a você, a Cassiopar e todas as pessoas que estão nos assistindo, como é o comportamento financeiro nesses momentos. Nós temos dados para mostrar para vocês, desde 2016, que o sistema financeiro tradicional, e aqui eu não quero citar nome, mas inclua-se nesse sistema tradicional os bancos estatais. Nesse momento, os números dizem para nós, extraídos do Banco Central, que o sistema tradicional virou as costas para o empreendedor. Ele retirou dinheiro do mercado e especialmente do micro e pequeno empreendedor. E no sentido inverso, sabe quem que amparou nos últimos 3, 4 anos, quem que está amparando o pequeno empreendedor? Exatamente as cooperativas que dobraram a sua participação, dobraram o dinheiro colocado no mercado, com olhos à sustentabilidade das pequenas empresas e dos pequenos negócios. De novo, o sistema tradicional se retirou e enxugou milhões, mas milhões de reais, que chega na casa de bilhões de reais. Eles retiraram do mercado e as cooperativas foram. E o sistema tradicional
não têm convênio conosco, eles não querem convênio com as sociedades garantidoras. Oi. Carolo, desculpa te interromper, nós só temos 10 segundos e eu gostaria de agradecer mais uma vez a tua presença e desejar muito sucesso à Garante Oeste. Obrigado. Então eu vou concluir aqui. Quando você